Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para você que chegou aqui no canal Era de Cristal e Universidade. Eu sou Alexandra Lopes e estou aqui com você todas as semanas nesta nossa live do canal Era de Cristal e Universidade. O tema de hoje é um tema que vai fazer você pensar, porque também me fez pensar. E é importante que a gente retome algumas questões para conseguir entrar na rota correta. A ideia é que a gente recalcule o nosso percurso, porque nós estamos no final de março de 2021. Muita coisa já aconteceu, já testamos vários modelos pessoais, familiares, coletivos e nem sempre as coisas saem como a gente deseja. Então, aproveitando a entrada do ano novo astrológico, que começa toda virada de estação aí, de verão para outono, que é em março, e aproveitando o dia de hoje, que é um dia bastante importante, também astrologicamente falando. Segundo estudos de astrólogos, hoje ocorreu um evento chamado o Dedo de Deus. O Dedo de Deus é uma formação, uma conjunção planetária que tem um formato de um Y perfeito. E aí, para cultura geral e para associação aí com astrologia, eles associam isso com o Y de Iod, com a letra hebraica Iod. E segundo astrólogos que estudam o fenômeno o dedo de Deus, quando ele ocorre, não é tão fácil assim de ocorrer, mas quando ele ocorre, há uma dispensação cósmica de energia suficiente para ocasionar mudanças. Então, acho um dia excepcional para a gente falar sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo 2 links para um canal de um astrólogo que trabalha com astrologia sistêmica, para vocês saberem mais a respeito do Dedo de Deus. Como vocês sabem, eu não sou astróloga e ele tem, claro, toda a propriedade e autoridade do mundo para explicar o que é isso. É bastante interessante, vocês vão gostar. O fenômeno ocorreu hoje, dia 25 de março, eu estava olhando no calendário para conferir. Dia 25 de março, às 10h27 de Brasília, da manhã, 10 horas e 27 minutos, foi o ápice disso. E é claro que tem um período anterior e um período posterior, onde as coisas vão saindo, os planetas vão saindo dos graus, mas ainda estamos sob o guarda-chuva deste fenômeno. E aproveitando isso, eu quero perguntar para você como é que vão os seus planos de ano novo. Percebam que nós fizemos vários combinados como humanidade que um ano civil, depois de um determinado período, claro, né, passado aí a entrada do calendário juliano, o ano civil começaria no dia 1º de janeiro. Que o ano novo astrológico, e esse combinado foi feito antes do calendário juliano, que o ano astrológico ocorreria em março, na virada de estação, seja de outono de primavera para outono no hemisfério sul, seja de que eu falei? De verão, de verão para outono no hemisfério sul e no hemisfério norte de inverno para primavera. São essas duas grandes viradas, até me confundi aqui. Mas enfim, o que acontece é que o ano novo astrológico, ele faz muito mais sentido do que o nosso calendário civil de 1º de janeiro, né? O calendário que basicamente todo mundo usa, mesmo povos que contam o tempo de forma diferente, como os judeus, eles seguem para o comércio e para as outras coisas esse grande calendário aí de começo de ano. Os seus planos e os meus planos para o começo de ano, se você está acompanhando aqui o canal, e sei que você está, tô vendo um monte de gente aí na live que está sempre por aqui,
Se você acompanha o canal, a gente começou a fazer planos para 2021 em novembro. A gente não parou assim na última semana de dezembro para fazer planos. Porém, a gente foi trabalhando isto, já falando sobre o assunto, mas para implementar no começo do ano civil, 1º de janeiro. Bom, algumas coisas a gente precisa levar em conta. A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que 90 dias, vamos contar então que a gente já viveu janeiro, fevereiro e março. Março não acabou exatamente, mas desconta aí os diazinhos de fevereiro, 2 diazinhos de fevereiro ou 3, e que março ainda não acabou. 90 dias aproximadamente foi o que nós vivemos até agora, neste ano de 2021. Já não deu tempo suficiente de saber se aquilo que você tinha planejado para acontecer em 2021 está surtindo efeito? Está funcionando? Está dando certo? A ideia é que a gente pense exatamente naquilo que a gente tinha como meta e objetivo e se está funcionando. Daí entra uma outra questão que é: será que eu dei tempo suficiente para isso? Bom, segundo a medicina ayurvédica, o nosso corpo, ele se reorganiza numa base de aproximadamente 42 dias. E aí, cada um tem um ciclo diferente, não é que 42 dias mudam as células e muda o funcionamento do corpo de todas as pessoas ao mesmo tempo. Não, cada um tem o seu ciclo. Vamos supondo que dia 1º de janeiro você estava mudando, você estava entrando no 1º dia dos 42 dias de mudança. Ou seja, você já viveu 2 ciclos disso em 90 dias. Se você estava no meio do caminho, você estava lá no 21º dia, no dia 1º de janeiro, você viveu aquilo, mais um ciclo, mais um pedaço e já está entrando num outro. O que eu quero dizer com tudo isso, com esses 2 exemplos? Eu quero dizer que, inclusive fisicamente, você já consegue perceber se as coisas que você queria colocar como meta e objetivo para 2021 estão funcionando. Então vamos ver alguns aspectos aí. Primeiro aspecto, com certeza absoluta, isso é comum, sei lá, 90% das pessoas, porque 10% se acertaram, amém. Mas 90% das pessoas gostariam de mudar seus hábitos alimentares. E cada começo de ano a gente promete que vai ser mais saudável em termos alimentares. Não estou nem falando de estética, estou falando de alimentação mesmo. Então eu vou comer mais coisas saudáveis, eu vou comer num horário mais regular ou mais adequado para mim, seja mais vezes por dia, seja menos vezes por dia, não sei qual é a realidade de cada um. Mas a gente faz combinados internos. Eu vou consumir menos isso, eu vou consumir mais isso, eu vou beber mais água, eu vou deixar o café. Eu nunca falaria isso, mas talvez você combinou com você que você largaria o seu café e assim por diante. Tá. Primeiro, você fez isso. Segundo, deu certo. Terceiro, está te trazendo felicidade ou não? Feito ou não feito, está te trazendo felicidade? E a baliza de toda a nossa conversa de hoje é justamente essa: felicidade. Felicidade que não é um estado eterno e interminável, mas que é suficiente para alimentar, para motivar e para dar o gás que a gente precisa nos momentos que não são tão agradáveis assim, ou nos momentos de mais tédio, por exemplo. Tudo bem? Então, a alimentação que você está fazendo hoje está te trazendo satisfação? Está te trazendo felicidade? Você implantou ou não implantou o seu plano? Se você implantou o seu plano, está funcionando e trazendo felicidade? Se você não implantou o seu plano, você continua feliz? Porque, olha, de repente, a gente não
plantou, não implementou em nossa vida uma mudança significativa, mas também não está preocupando. Só que o que está preocupando? Está preocupando o fato de que você colocou na agenda que você deveria fazer uma coisa e essa coisa não foi feita. Então, basta só pegar aquela sua listinha e riscar. Você não vai fazer isso por enquanto. Isso me leva também ao segundo assunto, antes da gente continuar nas outras áreas, que é a questão das nossas cobranças. O que a gente combina com a gente não pode ser determinado em pedra, em fogo, eterno, para sempre. A gente tem que se dar oportunidades de testar coisas, sim, se mexer, sair da zona de conforto, testar coisas que nos levem a ter mais satisfação, a ter mais alegria, a ter mais felicidade, ter mais paz no final das contas. Porque quando a gente está no eixo, mesmo que a gente não tenha picos de felicidade e de alegria, a gente não está nesse momento de êxtase, mas em compensação, a gente está no momento de paz, está com tranquilidade. E com segurança de que está caminhando, mesmo quando decide não fazer alguma coisa, ok? Então vamos lá. Primeiro aspecto que eu dei como exemplo é o aspecto da alimentação. É uma coisa necessária, faz parte da sobrevivência e todo mundo planejou isso. Segundo aspecto que a gente pode ter planejado, ou a maioria de nós pode ter planejado, foram os aspectos relacionados à saúde. E aí vai entrar exercício físico, vai entrar qualidade de sono, vai entrar nível de estresse, vai entrar reposições aí que a gente sabe que precisa fazer, exames que a gente precisaria fazer, aspectos da saúde que a gente gostaria de equilibrar. Então, às vezes é uma consulta que você está demorando para fazer, tá? As perguntas novamente, para todas as áreas, a gente vai caminhar nas mesmas perguntas. Eu fiz o que eu me propus a fazer nesses 90 dias? Funcionou? E se eu não fiz, como é que eu estou me sentindo? Eu continuo com uma cobrança interna de que eu deveria ter feito e não fiz? Ou eu estou em paz? Se você estiver em paz, mesmo que não tenha chegado nem a começar o seu objetivo, vá na sua lista e risque, porque não era prioridade. Era apenas um desejo, era apenas uma coisa que você queria cumprir, mas que não ia ocasionar uma real e verdadeira transformação no seu equilíbrio energético, emocional e físico, no final das contas. Deixa eu me ajeitar aqui. Então, a questão da saúde, a gente está num emaranhado agora de uma demanda coletiva. Então, talvez isto esteja embaralhado. Talvez você esteja se sentindo menos saudável do que gostaria, até em termos psicológicos, emocionais e energéticos, que é o nosso maior ponto aqui de apoio para os papos das lives, porque nós estamos com essa confusão coletiva. Eu não sei se uma pessoa que tem um mínimo aí de 0 a 100, se ela tem 5 de empatia, ela consegue se sentir saudável, olhando para o que está acontecendo com outras pessoas. O que eu quero dizer com isso exatamente? Eu quero dizer que você provavelmente está saudável ou equilibrado, até com problemas, mas problemas sob controle. Só que você pode estar com uma sensação de não estar equilibrado fisicamente, de estar doente, de estar enfraquecido, de estar estressado, de estar mais cansado, dormindo pior do que você dorme normalmente. Porque se você tem empatia, você não está preocupado e ocupado apenas com o seu umbigo, e o que acontece com os outros reflete na gente. Ainda bem que reflete na gente, ainda bem que a gente tem esse canal de emanar e de receber. E essa história do receber, ela também precisa ser trabalhada. O que está vindo de informação
de coisas que não são boas, que não são agradáveis, que não são saudáveis, precisam ser trabalhadas dentro de nós para que a gente não se intoxique. Então, não é deixar de ver a informação e de, até num determinado sentido, deixar de sofrer. Eu acho impossível não sofrer com a dor do outro, mas isso precisa entrar e ser trabalhado, filtrado, para que não nos adoeça, para que não nos enfraqueça. A gente pode ajudar muitas pessoas a partir do momento em que nós mesmos estamos equilibrados. Se eu estou desequilibrada, se eu estou doente, fica impossível prestar auxílio como deve ser feito aos outros. Principalmente nós por aqui, que de uma maneira ou de outra trabalhamos com pessoas, para pessoas, e a maioria de nós com aspectos justamente energéticos, justamente de cura, de transformação, de melhora, seja no nível emocional, seja no nível físico, seja no nível energético, que no fim das contas é uma coisa só. A gente divide para poder lidar, né? Só isso. Bom, quanto ao aspecto de saúde, mais exatamente, eu queria que você pensasse, e é um pedido que vem vindo muito nas comunicações que eu tenho recebido, de tentar separar o que é seu do que é do coletivo. Eu posso dar um exemplo prático para vocês que acontece comigo. E talvez aconteça com algum de vocês que está assistindo agora. Deixa aqui no chat sua opinião. Quando eu assisto algum tipo de informação, vídeos, matérias de gente em situação de hospital, quando eu vejo pessoas entubadas, quando eu vejo pessoas com aparelho, quando eu vejo pessoas, parentes chorando e tudo o resto, imediatamente eu sinto um aperto aqui no peito e a minha respiração se modifica. E ela se modifica para pior. Ela não se modifica assim, o ar entra livremente no meu pulmão. Não! Eu basicamente fico com falta de ar. E tá, o que eu fiz no começo? No começo, a única coisa que eu podia fazer era evitar. Então, eu deixei de ver. Mas deixar de ver não é o remédio, né? Não é o caminho, não é a solução. Qual que é o ideal? É a gente conseguir ver e lidar com a situação. Então, consciente disso, porque também não foi de um minuto para o outro que eu tomei consciência disso, consciente disso, cada vez que uma informação dessas chegava a mim, eu me conscientizava e, para mim, o que funcionou foi a questão de expandir o meu timo. Por quê? O que acontece? O chakra, expandir o meu chakra tímico, né? Não expandir o meu timo, expandir o meu chakra tímico. É que aqui na live a gente dá uma enxugada nas coisas. Existem vários vídeos aqui no canal que falam sobre o chakra tímico, o exercício do espaço do coração com a expansão do chakra tímico. Mas basicamente o que a gente faz? A gente empurra o chakra tímico para frente, para fora do corpo. Ele é um chakra que fica de forma externa na nossa estrutura energética e tem que colocar ele em movimento. Não adianta apenas empurrar, é empurrar e deixar que ele gire. Ele gira para um lado para absorver energia e ele gira para o outro para emitir energia. E foi assim, passo a passo, de tartaruga, ao longo deste ano, que eu venho trabalhando essas situações de imagens que eu vejo, de depoimentos de pessoas em situação de sofrimento, ou mesmo que não se fale nada, que forem imagens de hospital, gente entubada, gente com aparelhos internada, eu projeto meu timo conscientemente. E o maior trabalho de todos não é fazer isso com o chakra tímico, de empurrar para frente e fazer girar. O maior trabalho é se lembrar de fazer isso. Se você conseguir se lembrar de fazer isso, meio caminho andado. Se você não quiser usar esse recurso da ativação do chakra tímico, use qualquer outro que seja bom, confortável e fácil de você se lembrar.
Então, talvez fazer uma respiração consciente, talvez fechar seus olhos e fazer uma oração, talvez pedir ajuda ao que você julga que possa te ajudar, mas é um ato consciente este de reequilíbrio. As informações vão chegar, a gente vai desestruturar e daí a gente precisa conscientemente se reequilibrar. Mas não é uma hora depois ou à noite, é na hora que aquilo está acontecendo. No momento em que a informação chega e ela te desestrutura, você deve exercer, trabalhar neste reequilíbrio. E ter consciência, além disso, de que neste momento, por causa da questão coletiva, porque você é um ser amoroso e empático, porque você está desestruturado com uma situação lá fora, estamos. Gente que tem muito problema que não consegue estar. Sentindo nada, tá alheio, tudo bem? É nesse momento que a gente precisa saber o que é do outro e o que é seu. O que está vindo de fora e te afetando e o que é realmente seu. Então, a dor de cabeça que você está sentindo é uma dor de cabeça de tensão ou é uma dor de cabeça por alguma questão biológica sua? A insônia, a mesma coisa. A sonolência descontrolada, a mesma coisa. Falta de apetite, apetite demais. Sensações respiratórias, desarranjos gástricos e intestinais, alergias. Então, quanto disto é seu, quanto disto vem do externo. Mais um exemplo, parece que eu vou falar só de mim hoje, né? Pois é, mas eu acho que é legal compartilhar alguns exemplos com vocês. Daqui a pouquinho eu digo assim, ó, metade de abril, começo de maio, vai acontecer comigo um fenômeno, que é o fenômeno do pipocar. Por quê? Por causa do pólen no ar, normalmente no começo do outono e no começo da primavera, não no começo assim, primeiras semanas, sei lá, um mês de outono e um mês de primavera, a circulação do pólen me afeta. E aí eu começo a ter algumas alergias. Essas alergias normalmente ficam na minha pele, mas às vezes elas se transformam em alergias respiratórias. Aí eu tenho um pouco de tosse, tenho um pouco de falta de ar, tenho um pouco de dificuldade para engolir, a garganta incha, e isto é normal. Eu não posso colocar isto na conta de uma coisa externa, porque eu sei que vai acontecer e eu já começo a prestar atenção. Agora menos. Aqui na praia, morando na praia, muito menos. Quando eu morava no sítio, imensamente, todos os anos do sítio. E foi uma médica homeopata que acabou descobrindo que isto era febre do feno e um quadro alérgico, né? Parece com um resfriado, causa ou uma sensação na pele ou respiratória. E ela tem a ver com o pólen e acontece tanto na primavera quanto no outono. E aí, a primeira vez que ela me atendeu, eu estava com um quadro bem difícil ali e um quadro alérgico muito grande, e ela me medicou e depois me ensinou alguns truques, fazer inalação, mas não é inalação com o aparelhinho, inalação na panela mesmo, com o vapor. E aí a gente fez uma verificação das plantas que tinha ali no sítio ao redor, e tinha, por exemplo, uma árvore de pimenta rosa que causava muito desta alergia, e a gente deu um jeito na árvore, removeu, tirou ela dali e botou mais para baixo, num lugar que não afetava, e assim por diante. Mas eu sei que isto vai acontecer. Então, daqui a pouco, em se tratando de alguma coisa que mexe ou pode mexer com a sua capacidade respiratória, eu não posso entrar em parafuso daqui a pouco achando que eu estou doente de qualquer outra coisa. Eu tenho que me lembrar disso. Eu tenho que estar atenta. E você
que está aí assistindo agora, investigando e pensando na sua cabeça, tem que se lembrar de coisas que acontecem todos os anos com você, de fatos frequentes, de coisas que você come e já não te fazem bem, para saber o que é seu e o que está vindo de fora e te afetando. E às vezes as duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. E aí fica difícil. Então, qual é o pulo do gato aqui? Qual é o grande conselho? Qual é o grande truque? É que se você não está bem, por sua causa, seu corpo não está bem. Então, eu espero que não, mas se daqui a pouquinho eu começar a sentir coceirinhas na pele e tal, e o pólen, e isso começar a afetar de alguma forma a minha respiração, meu nariz fica entupido ou escorrendo e eu fico com tosse, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar não absorver também a energia de fora, também as informações. Eu vou tentar não grudar uma coisa na outra. Porque o que é meu, eu sei resolver e se não souber, vou procurar uma ajuda para. Agora, as duas coisas talvez fique mais difícil de lidar. Nesse sentido, se você está num dia mais complicado com a sua questão biológica, se você não está se sentindo bem, não absorva mais coisas de fora. E se você está se sentindo super bem e de repente começa a absorver informações de fora e passa a se sentir mal, trabalhe isso para que a sua parte energética se desintoxique e não atinja o seu físico. Tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado e tem que estar com consciência. A grande palavra é consciência. O único trabalho que a gente tem numa existência é se entender, é perceber como nós funcionamos, é perceber como nós sentimos, é perceber que a gente pode escolher agir ou reagir. E isto vale para as nossas emoções, isto vale para a nossa energia, isto vale para os nossos atos, isto vale para os nossos pensamentos. Em todos os aspectos. O trabalho da nossa vida é entender como é que a gente funciona e melhorar a nossa comunicação, o nosso contato, a nossa experiência nesse plano e nessa dimensão. Não apenas reagindo às coisas, mas escolhendo o que nós vamos absorver, o que nós vamos emitir, a qualidade de emissão, a qualidade de transmissão das nossas ideias, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Certo? E a qualidade de realização dos nossos atos. Então falamos da alimentação, que está dentro da saúde, mas às vezes é alguma coisa separada no nosso planejamento. Falamos também da saúde e agora vamos passar aos aspectos de relacionamentos. Bom, no começo do ano você fez aquela listinha de não vou mais engolir sapo. Vou limar das minhas redes sociais todo mundo que me faz mal. Vou retomar algumas amizades, vou retomar alguns contatos, vou perdoar, vou pedir desculpa. Você fez isso de alguma forma. Tá bom, 90 dias, vou voltar, ponto inicial. Já cumpriu isto? Já começou a cumprir isto? Como anda este cronograma? Como anda esta tarefa chamada relacionamentos? Você botou o seu casamento para funcionar como você pretendia? Ou você botou o seu casamento para acabar como você pretendia? O que é que você está fazendo? Você está dedicado a achar, dar oportunidade para outras pessoas entrarem na sua vida? Você está dando oportunidade para que pessoas saiam da sua vida? E qual é o nível de felicidade que isso está te trazendo? Porque de repente você combinou com você que neste ano ninguém que te aborrecesse ia ficar mais no seu círculo visual. Então, eu vou tirar todo mundo que me enche o saco, que não torce para o mesmo time que eu, vou tirar todo mundo aí das minhas redes sociais, quero ficar na minha bolha feliz. Ok, uma escolha sua, perfeito.
Daí você tirou essas pessoas, mas você está se sentindo culpado. Você tirou essas pessoas, mas você não bloqueou, né? Porque a coragem não é tão grande assim. Você tirou, não bloqueou e vira e mexe, vai lá no perfil da pessoa olhar para ver o que ela tá fazendo, né? Se ela tá falando de você, se ela se lembra de você. Ou se ela tá bem, ou se ela se deu mal. Pode ser também um desejo inconsciente ou consciente, não sei. Como é o nível de felicidade disso? E se você não fez isso, ainda está precisando fazer? Ou nessa próxima etapa, que é o que de agora em diante a gente já pode se concentrar, você está disposto a fazer? O que é a próxima etapa? Olha lá, nós temos mais uma estação. Estamos vivendo aqui no Brasil, no Hemisfério Sul, um outono. Vamos nos concentrar em blocos, ao invés de planejar uma coisa para um ano inteiro. E vamos trabalhar nesses blocos de maneira a poder avaliar direito o que nós estamos fazendo e deixando de fazer e o nível de felicidade. É hora de recalcular a rota. E quando eu falo no título desta live, porque pode não dar tempo, é porque daqui a pouco a gente vai piscar e é novembro, de novo. Porque já é março. A gente estava falando disso há poucos dias, em novembro de 2020. A gente estava falando disso. Vamos planejar, vamos pensar no que a gente vai fazer. Então, por que pode não dar tempo? Porque vai acontecer uma catástrofe, porque já está acontecendo uma catástrofe, né? Então, por que não vai dar tempo? Em vários sentidos, e infelizmente, até no sentido da dimensão física, a gente pode não ter tempo de pedir desculpa para alguém. A gente pode não ter tempo de perdoar. A gente pode não ter tempo de começar o curso que a gente queria sempre fazer. Porque a gente vai morrer? Não, porque aquela escola que dá aquele curso faliu, por exemplo. Então é assim, recalcule a rota enquanto você vê as coisas que são possíveis. Com o que tem na sua frente, nunca foi tão importante pensar em pequenos blocos de agora. Pequenos blocos de agora. E eu nem tô propondo um bloco assim, ó, agora, outro agora, outro agora. Eu tô propondo um agora estendido num prazo aí de 90 dias. Mais do que tempo suficiente para saber se você funciona dentro do seu plano. Não é se seu plano funciona. Os nossos planos funcionam. A gente não funciona dentro do plano. A gente se rebela com as condições que a gente mesmo determinou. Eu vou acordar toda manhã às 5 horas e vou caminhar na praia. E depois eu vou nadar. E depois eu vou voltar para casa, tomar banho, tomar um café muito saudável. E daí vou começar o meu dia. Vou dar uma limpada na casa e vou começar a trabalhar. Energia pura. E no dia seguinte, você até faz. Um dia depois, você fala assim, quem foi que falou que eu preciso acordar às 5 horas da manhã? Eu mando no meu nariz. Então, não é 5 horas, é 5:30. Depois não é 5:30, 6, é 7, é 8, é 10. E acabou seu plano. Que você mesmo fez. O plano funciona, você não funciona dentro do plano. Olha que diferença que faz diferença. Então, falando especificamente de relacionamentos, e relacionamentos não são só relacionamentos afetivos, são relacionamentos que acontecem no trabalho, são relacionamentos que acontecem nas instituições das quais você participa, se você participa de uma ONG, se você vai numa instituição religiosa, enfim, né? O que está funcionando, o que não está funcionando, o que você vai limar. E já deu tempo de saber, se você se propôs a fazer alguma coisa nova, tomar uma nova atitude em relação aos seus contatos, aos seus relacionamentos, já deu tempo de saber se foi bom, foi ruim, funcionou, não funcionou, eu fiz, eu não fiz, 90 dias.
Sua avaliação, seu feedback para sua essência tem que acontecer agora, numa reunião trimestral. Minha essência querida, não fiz nada do que me propus. Ou comecei a fazer, mas isto não está me trazendo felicidade. E você vai de novo pensar, porque daí é o ego que está pensando. Ai, mas a gente tem que persistir. Pois é, tem. 90 dias. Você está persistindo nisso há 90 dias e não está funcionando. Quanto tempo mais você precisa para descobrir que não vai funcionar? Que você não vai deixar de ficar ligado mentalmente naquela pessoa que você queria excluir. Não é mais fácil, então, ao invés de querer tirá-la da sua vida, querer incluir mais, fazer as pazes com ela? Entender que ela não torce para o mesmo time que você, mas que você gosta dela mesmo assim? E que tudo bem? E que ela é chata mesmo, mas você gosta dela, então não é para mandar embora? Ou ao contrário, que você está suportando, que você está aguentando e que você vai chegar no nível de desrespeitar alguém que foi importante na sua vida, então que é necessário que você tenha uma margem de segurança para não acabar com um relacionamento, às vezes, de muito tempo, uma amizade de muito tempo, um relacionamento afetivo de muito tempo, um relacionamento familiar de muito tempo. Mas às vezes tem pessoas da nossa família com as quais a gente precisa manter distância. Para na festa que encontrar, a gente conseguir ser genuíno, legal, dar um abraço de verdade. Mas não dá para conviver todo dia. Tudo bem? Ok. Já foi alimentação, já foi saúde, já foi relacionamento e agora vem trabalho. Um aspecto super importante da terceira dimensão? Sim. Tá. O que aconteceu com a maioria das pessoas que não tinham um emprego muito estável ou garantido, no caso de funcionalismo público, carreiras, ou mesmo empresários com grandes empresas e tudo o resto, é que muita gente que fazia coisas que davam certo em condições de pressão e temperatura normais tiveram que se virar nos 30 e deixar de fazer o que estavam fazendo ou adequar muito mais aquilo, né? Tá funcionando? Porque, olha, a gente, para o aspecto de trabalho, a gente fez um planejamento mais rápido do que em todas as outras áreas, porque disto depende a nossa subsistência em termos de pagar contas, ter internet, ter luz, ter comida, comprar aquilo que você precisa. Então, o trabalho foi o primeiro que entrou na jogada no civirol ali. O que eu vou fazer para dar certo? A pergunta é: o que você está fazendo está dando certo? Se não estiver dando certo, não insista. Recalcule a sua rota. Você planejou ali no seu Waze cósmico que você iria do ponto A até o ponto B. Só que no meio do caminho você se perdeu. E aí aquele aparelhinho está te avisando: faça um retorno. Faça um retorno recalculando rota. O universo está te pedindo para você recalcular a rota. E às vezes você está falando assim pro aparelhinho, pro GPS, pro celular, pro aplicativo. Eu sei para onde eu tô indo, eu conheço essas ruas. Eu só tô com o aparelho aqui que é para não me perder de vez. Mas eu sei. Sabe mesmo? Porque se você estiver sentindo de alguma forma que você precisa recalcular a rota, não precisa fazer retorno e voltar para o ponto onde você estava, mas pelo menos para o carro pessoal num lugar seguro e verifica para onde é que você quer ir. Não quero ir mais para o ponto B. Eu acho que eu preciso ir para o ponto D. Eu acho que eu preciso. Não, eu não preciso mais fazer sabonete. Eu preciso achar alguém que faça e só revender. Eu não posso mais
me responsabilizar por divulgar meu trabalho e tal sozinha. Eu preciso me juntar com 3 ou 4 pessoas que também estejam com a mesma dificuldade, que, da mesma área que eu, criar força e fazer uma coisa maior. Eu preciso recalcular minha rota. E não dá para mudar a regra do jogo com o jogo acontecendo. Você precisa parar. Então, para. Um dia, 2 dias, uma semana utilizadas. Eu não vou falar gasto, porque gasto parece perdido e jogado fora, né? Ai, gastei tempo. Perdi tempo. Não. Uma semana que você pare suas atividades. Para de tentar divulgar seu trabalho. Para de tentar ter ideia. Para de tentar chamar as pessoas. Para. Desmarca o único cliente, paciente que sobrou e usa 2, 3, 4 dias, uma semana para voltar para dentro de si e recalcular a rota. Mais uma vez, pode não dar tempo. Pode não dar tempo de recalcular esta rota e você se encontrar numa situação que é uma situação de obrigatoriedade, daí sim, de fazer alguma coisa que você não está querendo fazer. Por exemplo, voltar a bater cartão, trabalhar como caixa do supermercado, porque acabaram os seus recursos e acabou, pior do que seus recursos, acabou a sua força, acabou sua motivação, e por gentileza, não existe nada mais necessário neste momento do que uma caixa de supermercado. E não estou diminuindo, eu estou falando que se este não for o seu objetivo e você tiver que fazer isso de forma empurrada, não será bom. Se você tiver que ser gerente de uma multinacional, mas você quiser trabalhar pintando mandala, não vai ser bom. Então, não é o tipo de atividade que você vai ser obrigado a fazer, mas é o fato de ser obrigado a fazer. Não interessa, não interessa. Eu sou aquela pessoa, falando de mim de novo, que acha o seguinte, que se eu tiver que fazer alguma coisa para comprar comida, uma das coisas que eu mais gosto de fazer e sei fazer muito bem é lavar banheiro. E tá beleza, não é um problema. Mas eu ser pega numa situação de ser obrigada a fazer isso porque eu não parei para pensar antes, porque eu não me dei um dia off, total off. Eu, minha cabeça, meu caderno, minha lapiseira ou minhas pernas e a praia. Não posso ir para a praia agora porque a gente está fechado aqui. Mas enfim, eu, minhas ideias e minha nova rota. Não que eu não possa fazer, eu posso fazer o que for, mas talvez eu não queira fazer. E se eu for obrigada a fazer alguma coisa que eu não quero, por displicência minha, piorou. Piorou. Então, vamos dar outros exemplos. Você está insistindo, você tem uma casa para alugar. Você está insistindo em alugar aquela casa. Não está na hora de pensar em vender, não está na hora de pensar em colocar um negócio lá dentro, não tá na... O que você vai fazer? Recalcule a sua rota. Recalcule a sua rota. Você está insistindo numa coisa sozinha e aí tem todos os seus amigos fazem mais ou menos o que você faz. O nosso círculo de amizades é muito parecido com a gente, né? Então, se você é psicólogo, você deve conhecer um monte de psicólogos. Se você é cabeleireira, você vai conhecer outras cabeleireiras. E aí, qual que é o nosso instinto? Nosso instinto é competir. Talvez seja o momento de juntar ao invés de competir. Talvez seja o momento de juntar 4 manicures, 10 manicures e pegar o mailing, os contatos de todas elas e fazer promoção e rodízio de uma a cada dia. Pensar em outras coisas, em outras oportunidades, em outras propostas. Juntar forças. Em momentos inseguros coletivamente, separar é pior. A gente já está enfraquecido individualmente. Quando você separa,
piora. E é claro que tudo que é combinado não sai caro, a gente precisa domesticar cada dragão pessoal, os nossos egos, e ceder, mas é possível. É possível. Tem 10 pessoas diferentes fazendo lives em seus canais, com 4 pessoas assistindo. Monte um canal com 10 pessoas e você terá 40 pessoas assistindo e vendo seu trabalho também. É ao contrário. É ao contrário. Recorra a pessoas que saibam mais do que você. Ajude pessoas que saibam menos do que você. É momento de união para fortalecimento. E estabeleça prazos. Vamos fazer isso por 3 meses e vamos ver se funciona. E se não funcionar, tudo bem. Pense em alternativas. Pense em alternativas. Quando eu falo pode não dar tempo de você recolher dinheiro suficiente para pagar funcionários, colaboradores, site, recursos, internet. Pode não dar tempo. Então é melhor parar e recalcular a rota do que insistir em alguma coisa que não está funcionando. Volto a dizer que 90 dias é mais do que suficiente. Falamos de vários aspectos aqui. Mas não falamos da espiritualidade. Pois é, nem da energia, né? Sim, a espiritualidade e a energia é o que costura tudo isso. Não precisa tratar disso de forma isolada. Se a gente reverter o processo e se entender como seres espirituais com um corpo físico e não seres físicos com um espírito, a vida fica muito mais fácil, muito mais tranquila e com muito mais sentido, que é a grande ideia, ter sentido. Então, tudo o que eu faço é espiritual, porque eu sou um espírito e carrego um corpo. Tudo que eu faço é energético, então. Se é espiritual, também é energético. Não precisa chamar nem de espiritual. Tudo o que eu faço é energético. E isso inclui uma energia um pouco mais densa e perceptível que se chama corpo, matéria, lapiseira, computador, telefone. Matéria, energia densa. Então, ao contrário, eu vou colocar aspectos espirituais no meu trabalho. Não, eu vou colocar trabalho nos meus aspectos espirituais. A minha vida é uma vida espiritual. A minha vida é uma vida energética. Onde eu também trabalho, onde eu também me relaciono, onde eu também preciso cuidar do corpo físico, onde eu também me alimento, onde eu também ganho dinheiro, onde eu também me divirto. Eu sou um espírito com condições de fazer coisas na matéria. Por enquanto, porque uma hora eu serei um espírito apenas com condições de fazer coisas espirituais, não mais físicas. Agora eu sou multi. Num determinado tempo e espaço, não serei. Não fomos num determinado tempo e espaço. Então, pense ao contrário. Parta desta premissa. Coloque seu trabalho na sua vida espiritual. Não coloque aspectos espirituais e energéticos no seu trabalho. Não coloque espiritualidade na minha saúde, espiritualidade na minha alimentação. Parece aqueles programas nem sei do que. Não faça isso. Faça ao contrário. Seja um espírito o tempo inteiro que tenha a felicidade de se alimentar com coisas gostosas que você vai sentir paladar, que vão te saciar, que vão te dar felicidade. Um espírito que não tem que apenas emitir luzinhas, mas pode fazer coisas na prática, materializar coisas nesta dimensão.
seja o que for, um projeto, uma almofada, um quadro, uma música, uma relação de ajuda para o outro se corrigir, se curar, se equilibrar, se transformar. É assim que a gente faz, não ao contrário. Você não coloca Deus dentro da sua... eu vou colocar Deus no meu trabalho. Não, 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 não. Coloca seu trabalho em Deus. Coloca sua saúde em Deus. Coloca seus relacionamentos em Deus. Traz para cá, não ao contrário. Por isso, agora, terminando esta live, eu não acho que a gente tenha que parar agora para pergunta e resposta, não. Eu vou pedir para que vocês coloquem perguntas aqui na área de comentários. Uma coisa que pode te ajudar muito é fazer a leitura do livro Mensageiro, volume 2, do Paulo Ferreira, que esteve com a gente na live da semana passada, que teve uma live dele no domingo super legal. O link também está aqui na descrição do vídeo. A espiritualidade da qual ele fala no livro é uma coisa muito bonita e muito útil para a vida de todos nós. E eu desejo que você pare agora e recalcule sua rota para os próximos 3 meses, minimamente. Quer dizer, no máximo, não é minimamente, não, é no máximo. Um próximo bloco de tempo de 3 meses. Até a próxima estação. Calcula aí, recalcula a rota até o inverno. Tempo suficiente para saber o que funcionou ou não você já teve. E vamos testar. O que está funcionando, mantenha. O que não está funcionando, refaça, repense, retome, faz um novo caminho, traça uma nova rota e segue em frente. Vai dar tudo certo. E se não deu certo até agora, é porque ainda não terminou o processo, ok? A gente não controla tudo, mas a gente controla aquilo que a gente escolhe. Isso a gente pode controlar com a nossa consciência e com a nossa luz. Então eu desejo que você tenha uma semana iluminada, de muita, muita, muita reflexão, se reorientando e trabalhando aí todos os aspectos que não estão te trazendo felicidade. Faça aquilo que você sabe fazer de melhor. Emita a luz, seja luz. Grande, grande, grande abraço para todos vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.